O Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos de Lula, ele foi acusado de assediar não uma, não duas, diversas mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, que é a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, falecida. As denúncias incluem comportamentos inapropriados, como toques não consensuais em partes do corpo, como pernas, beijos inapropriados ao cumprimentar, falas com conotação sexual e comentários invasivos. Esse caso ele foi levado ao tal do Me Too Brasil e ele está sob investigação. O Metrópolis, o portal, ouviu 14 pessoas, entre ministros, assessores de governo e amigos da Aniele Franco, que relataram episódios desse alegado assédio contra a ministra, que teria incluído, mais uma vez, toques nas pernas, beijos inapropriados e expressões chulas de cunho sexual. Os assédios eles teriam acontecido desde o ano passado e lembrem, há várias outras mulheres que noticiaram também terem sido assediadas pelo ministro, mas pediram anonimato, seja por medo da exposição ou de retaliação. A publicação aqui do Guilherme Amado, ela também aponta que vários ministros do governo Lula têm conhecimento do que estava acontecendo. Presta atenção, vários ministros têm conhecimento do que estava acontecendo, mas se mantiveram em silêncio. Tanto a Aniele Franco quanto o Silvio Almeida também não quiseram comentar o assunto, gente, depois que saiu a reportagem. Isso aqui é gravíssimo. Simplesmente, a ministra Aniele Franco, ela relatou para outros ministros do governo Lula que ela teria sofrido assédio e essas outras pessoas do governo não só ficaram em silêncio, como não fizeram nada. Agora veja aqui essa outra matéria aqui da Folha de São Paulo, que diz: ministra Aniele Franco relatou assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula. Ela optou pelo silêncio público para quê? Para não prejudicar o governo Lula. Gente, se a ministra Aniele, que foi a suposta vítima desses assédios, não falou publicamente para não prejudicar o governo Lula, então a gente pode pressupor aí que no mínimo os outros ministros, para quem ela falou também do assédio, não vieram a público e não denunciaram isso às autoridades para também não prejudicarem o governo. Afinal, são todos ministros do mesmo governo. Tudo tem que ser apurado, mas não foi. É esse o governo Lula, que se diz progressista, que diz proteger as mulheres e que diz proteger as minorias. É assim que eles protegem as mulheres, acobertando as denúncias de assédio? Ah, quanta hipocrisia! Da mesma forma como os petistas silenciaram em relação aos corruptos do PT, pegos com a mão na botija, com bilhões roubando do povo brasileiro, agora se calam diante das denúncias de assédio dentro do próprio governo Lula, contra uma das próprias ministras deles ali, mais do que uma pessoa que tá ali servindo, uma irmã, tá em condição ali de igualdade, próxima deles, o círculo deles, e eles se calam. Vocês do governo Lula não protegem nem as ministras de vocês. Vocês silenciam com as denúncias de violações de direitos humanos contra o próprio representante de direitos humanos de vocês. Vocês silenciam em relação aos abusos e censuras morais contra pessoas simples. São hipócritas, pusilânimes, covardes, não têm espinha ereta. Está aí, pessoal, o governo do amor, o governo que protege as minorias, que protege as mulheres, e vem e sai uma bomba dessa. E você viu os esforços que estão fazendo para esconder tudo isso? Infelizmente não deu para esconder, infelizmente para eles, né? Deu tudo errado e vazou na mídia. E eu queria citar aqui um pouco da hipocrisia, porque a campanha, todo o discurso deles é contra essas coisas, e realmente nós não podemos aceitar esse tipo de conduta. Nós temos que sempre lutar contra assédio, abuso, isso é o básico. Aí o ministro dos direitos humanos, olha quem que é o ministro. Não é um simples ministro ali da economia, que seria péssimo também. É o ministro dos direitos humanos, quem deveria defender. Estão escondendo esse fato. É hipocrisia. A esquerda, ela é perita nisso, na hipocrisia. Nos discursos, quando está falando, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Aí quando vai escolher o ministro, aí coloca um abusador. É essa a verdadeira face do governo do amor. E eu tenho um vídeo aqui do Nicolas Ferreira que, pessoal, ele fala todas as verdades e eu já vou soltar logo pra você. Peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo e também comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, olha aí. Ai, senhores, nada como um dia após o outro, olha só. Vocês lembram que eu falei, né? Que esse vagabundo aí, eu falei, ó, sua voz aveludada não engana o Brasil. Porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né? Eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco. Muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado. Mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio. Dá só uma olhada nessa manchete aí. Pois é, até com a Aniele Franco, hein? Imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro. Imagina se isso é comigo.
Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra um bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial, matéria no Fantástico. Eu duvido que eles vão dar a devida repercussão pra isso. Alô, feministas, cadê você? Cadê as passeatas, né, dos petistas aí fazendo manifestação pra derrubada do ministro que assedia mulheres, segundo a reportagem? Cadê? Claro que não vai ter, porque vocês são um bando de hipócritas, mas eu avisei, ai, é muito bom estar do lado certo. Ou seja, se isso aí proceder e for verdade, quer dizer que o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ele assedia mulheres, e ele, negro, que defende os negros, estava assediando uma negra, que é a Aniele Franco. Mas para a esquerda, nada disso importa. Afinal de contas, o problema não é o assédio, é quem assedia, não é mesmo? Mas eu avisei. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui. Era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? Oh, o senhor deve ser um lírio do campo mesmo. Porque, afinal de contas, o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Nicolas Ferreira, como sempre, muito bem certeiro, ele sabe o que fala. E que hipocrisia que ele diz uma coisa, um detalhe muito importante. Amigo, você que está assistindo agora, imagina, só passe pela sua cabeça se essa denúncia fosse contra um ministro do Bolsonaro. Se fosse contra algum deputado de direita, algum senador de direita. Ou, vamos um pouquinho mais abaixo, vamos tirar de governo. Se fosse algum influenciador conhecido de direita. Se essa denúncia fosse qualquer coisa contra a direita, você imagina o estardalhaço que estaria nas mídias hoje? Matéria no Fantástico, edição especial na Globo, plantão, ia ter tudo. Ia ter gente na rua, petista fazendo manifestação, as feministas ia fazer nota oficial no Twitter, não tem Twitter mais, né? No Instagram, no Facebook, ia pras ruas, ia virar um escândalo no Brasil todo. Mas, como é um governo esquerda, um governo, né, do Lula, ministro do Lula, ninguém fala nada. Você não vai ver isso, reportagem na Globo. Você não vai ver reportagem na UOL. Você não vai ver eles indo a fundo e realmente batendo nisso, porque é um caso gravíssimo. Porque se o cara é direito dos humanos, é o ministro dos Direitos Humanos, quem deveria cuidar, né, das pessoas, está fazendo isso, é de uma gravidade imensa. Mas não vão dar a devida atenção. E eu tenho um vídeo dele aqui se explicando. Eu sei que aqui no meu canal a galera não gosta de ouvir esses esquerdistas, que com esse povo aí não tem que ter espaço mesmo não, que não tem que ter conversa mesmo não, porque realmente um abusador, um assediador, a que passo falta pra ele ser um estuprador, um pedófilo? Eu não sei como é que funciona a cabeça desses caras, porque pra mim um abusador e um pedófilo, eles não estão muito longe não, eles estão ali ó, pertinho. Então pra mim esse é o cara da pior espécie de pessoa do mundo, eu não queria nem ver a cara dele mais. Começa por aí, mas como isso não foi ainda, né, totalmente analisado, não foi julgado, e ele tem o direito dessa resposta da defesa, eu vou mostrar o vídeo dele, né, se explicando, falando sobre isso. Olha aí. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa,
pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Então tá aí, pessoal, o pronunciamento dele. E como o Nicolas Ferreira disse, né? Essa voz aveludada não engana ninguém, senhor ministro. Vai ser investigado e se for provado, esperamos que o senhor fique na cadeia durante um tempinho legal. Para que o senhor pense, né? O tanto que é bom assediar mulheres por aí. É isso mesmo, tomara que o senhor sofra a pior pena que tenha no caso de abuso. É isso que esperamos caso seja comprovado. E, né, junto com essa matéria, o governo sim pediu para que ele vá lá se explicar, pessoal. Olha só, vou puxar aqui a matéria para vocês. O governo Lula alega que denúncias contra Silvio Almeida são graves e convoca o ministro para uma reunião. Olha só. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta uma crise após surgirem denúncias de assédio sexual contra o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Nesta quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, Almeida foi convocado a prestar esclarecimentos, destacando a seriedade do caso. Em comunicado oficial, o Planalto declarou estar tratando as acusações com a urgência que a situação exige,
principalmente por se tratarem de possíveis violências contra mulheres. Almeida foi ouvido pelo ministro da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Carvalho, e pelo advogado-geral da União, o Jorge Messias. É basicamente ali, né, os advogados do governo. É isso que é a Controladoria Geral da União. Silvio Almeida e as alegações de assédio. No comunicado, a organização Me Too Brasil confirmou que havia recebido denúncias de assédio contra o Silvio Almeida. As vítimas foram amparadas por meio de dos canais da organização, recebendo suporte psicológico e jurídico. Uma das informações mais impactantes é que Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, estaria entre as vítimas, embora ela não tenha se manifestado publicamente. Diante da gravidade das acusações, o governo debate a possibilidade de afastar temporariamente o ministro ou até demiti-lo enquanto as investigações estão em andamento. Essa situação é especialmente delicada porque envolve um integrante do próprio governo. Então, né, primeiro, eles estavam tentando não deixar vazar isso, porque ia prejudicar o governo e, né, provavelmente teria que afastar ou demiti-lo. Eles não queriam prejudicar o governo, primeiro começa por aí. Mas como começaram a contar um pros outros ali, né, parece que, não sei se é verdade, pessoal, aqui, né, as bocas da fofoca por aí. Parece que a Aniele começou a contar para outros ministros, outras vítimas também contaram para outros ministros ali. Aí o que começou a tornar conhecimento e acabou vazando, alguém contou, né? Então, isso está claro que o governo tentou esconder de todas as formas. Não, vamos deixar o assediador aqui por isso mesmo, por denúncias e acabou. Mas agora estão tendo que investigar, porque explodiu a bolha e o povo está perguntando o que está acontecendo, não é mesmo? Qual que é a reação do Lula? O Lula e seus principais assessores estão discutindo as repercussões do caso e quais medidas devem ser tomadas. A avaliação é de que tratar a situação com transparência e rigidez é fundamental para manter a confiança pública do governo. Então, né, eles vêm com todas as palavras lindas de que não, o governo não vai deixar essas denúncias graves assim, não, nós vamos investigar, tem que ser tratado com transparência e rigidez. Então, né, todas aquelas palavras bonitas, mas não sei se realmente vão investigar de forma séria ou se vão passar um pano por serem do governo. Na minha opinião, vão passar um pano. Quais que são os próximos passos? Silvio Almeida encaminhou o pedido de investigação para a Controladoria Geral da União, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria Geral da República. Além disso, a Comissão de Ética da Presidência da República também iniciou procedimentos para apurar os fatos. A CNN revelou que, além das acusações de assédio sexual, há outras 10 denúncias de assédio moral contra o Almeida, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Em declaração, ele negou todas as acusações, afirmando que são mentiras e com o objetivo de prejudicá-lo. Então, ele tá com esse papinho aí, né, com essa voz aveludada que não engana mais ninguém. E a Janja, ela postou foto em apoio a Aniele. Isso mesmo, olha só. A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, manifestou apoio à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, em um momento delicado. Janja publicou na última quinta-feira, dia 5, uma foto em sua conta oficial no Instagram abraçando a ministra. Esse gesto veio horas depois de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ser denunciado por assédio sexual. A imagem foi compartilhada nos stories da Janja, sem qualquer legenda, mas o gesto foi bastante simbólico. Na foto, Janja aparece beijando a testa da ministra Aniele Franco, que é apontado como uma das vítimas de Silvio Almeida pela organização Me Too Brasil. Então, a foto é essa mesmo que já estava de capa na matéria. Ministro da Igualdade Racial envolvida em denúncias. De acordo com as informações divulgadas, a organização Me Too Brasil publicou um comunicado revelando que as vítimas foram atendidas pelos canais da ONG, recebendo apoio psicológico e jurídico. As vítimas enfrentaram dificuldades em obter respaldo institucional para validar as suas denúncias, especialmente por se tratar de um agressor em posição de poder. Que difícil, né? Colocar homens maus em poder, né? Em controle do poder.
causa esse tipo de coisa quando são as pessoas erradas. O Portal Metrópolis foi o primeiro a divulgar o caso, mencionando Aniele Franco como uma das vítimas. A CNN confirmou que ela relatou o assédio a integrantes do governo e considera a aproximação de Almeida inadequada. Então aquela informação, né, que eu disse que a Aniele saiu contando pra galera ali do governo, veio da CNN que confirmou isso. O que diz a organização Me Too sobre o caso? A Me Too Brasil, atuando no acolhimento de vítimas de violência sexual, esclareceu que denúncias contra figuras poderosas frequentemente enfrentam muitos obstáculos. A organização reforça a importância de denunciar comportamentos abusivos para quebrar o ciclo de impunidade. O primeiro passo: denunciar o agressor para a responsabilização judicial, exposição pública, expor os abusos que podem ser encobertos por redes de influência e apoio institucional, buscar confirmação e apoio das instituições. Então, esses 3 passos já foram tomados e o Silvio Almeida está aí encurralado, né? Porque se tornou público e tá todo mundo falando. Até agora foram levados ao Me Too pelo menos 4 casos de assédio sexual e 10 de assédio moral contra Silvio Almeida. Então, esse ministro aí, ele já estava totalmente encurralado já faz um tempo, tanto é que antes dessa denúncia ele já tinha 3 de assédio sexual e 10 de assédio moral. Então parece que ele é um cara que gosta de impor e fazer o que ele quer. E agora que ele tá como cargo de ministro, tá no poder, ele é o chefão, é o poderoso que pode fazer essas coisas. Pelo menos ele deve pensar isso, se for tudo comprovado. É claro, a gente tem que ressaltar isso. Isso é muita hipocrisia na esquerda, pessoal, e eu queria trazer isso pra vocês pra mostrar justamente isso. Porque imagina se fosse no governo da direita, se fosse Bolsonaro, isso já estaria nas mídias há muito tempo, estariam fazendo um estardalhaço gigante. Então mostra também a hipocrisia da mídia, a hipocrisia da esquerda, a hipocrisia das próprias feministas, que quando, né, é de um lado político, aí sim elas lutam pelas mulheres, ninguém solta a mão de ninguém. Mas aí como é do governo, vamos ficar quietinhos, tá? Não vamos ficar falando nada, não. É do governo. É do Lula. Governo do amor. Que vergonha. Cada dia que se passa nesse Brasil, com esse governo à frente de tudo aí, a gente ganha mais vergonhas e vergonhas. Peço pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Qual é a sua opinião? O seu posicionamento? É muito importante, amigo, que você não deixe eles te calarem. Não deixe eles te intimidarem. Se posicione aqui sim. Fale o que você está pensando. Qual é a sua opinião sobre esse governo e sobre esse caso. Nós temos que fazer esse papel. E outra, queria perguntar para vocês aqui se está confirmado as nossas presenças. Eu vou estar lá. Será que eu vou te encontrar no 7 de setembro amanhã? Nós vamos nos encontrar na Avenida Paulista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.